Sejam todos bem-vindos ao Conexão FPDE, o podcast que vai trazer para vocês sobre o desporto escolar paraense. Eu sou o Pedro Augusto e vou trazer um pouquinho para vocês de como é o esporte aqui no nosso estado. Relembrando todos sobre os nossos patrocinadores, que são o CETEM e o Café Samba House. Para iniciar o nosso pod, a gente trouxe um convidado extremamente especial e eu vou dar uma olhadinha aqui porque o cara tem muita história. E assim, o nosso primeiro episódio não podia ser diferente. A gente trouxe simplesmente o cara que é campeão da Superliga C. Ele já venceu o Campeonato Paraense mais de 20 vezes. Ele é simplesmente eleito 12 vezes o atleta paraense destaque do voleibol. Além de tudo isso, ele já foi campeão do Rômulo Maiorana 2 vezes. No caso, bicampeão. Além de tudo isso, ele tem uma trajetória incrível. Já participou de Superliga A pela equipe Azulim Gabarito lá de Uberlândia. Então, simplesmente Adriano Assunção. Olá, sejam todos bem-vindos. Mentira, sejam todos bem-vindos não. Brincadeira. Muito obrigado pelo convite, vai ser um prazer poder participar do podcast Conexão FPDE. Que honra poder estar aqui, poder falar um pouquinho da nossa história, do nosso voleibol, né? E de tudo aí que a gente vai preparar aí durante esse repertório aí da nossa entrevista. Muito obrigado, amigo, por ter aceito estar aqui presente. E aí, para iniciar esse bate-papo, nosso, eu queria saber contigo como foi esse teu início no voleibol. Se foi alguma coisa tipo escolar, não sei, pode ter sido escolar, se foi... Ou, por acaso, surgiu o voleibol na tua vida e tu decidiu começar a praticar. O voleibol entrou na minha vida... O meu primeiro contato com o esporte foi o seguinte. Eu estava passando por trás de uma quadra de voleibol. Eu acho isso com 8, 9, 10 anos, por aí. E um companheiro errou a bola para fora e prontamente fiz uma manchete. E aquele público que estava jogando voleibol ali, após ver a minha manchete, eles vibraram por mim. E aquilo ali me encantou. E desde então, eu comecei a gostar do voleibol, comecei a me interessar, a buscar. E basicamente meu início foi esse. Logo após isso, eu busquei na escola. A primeira escola que eu joguei voleibol foi o Almirante Renato Guilobel, uma escola da Marinha, e de lá desencadeou o Clube da Tuna. Fui buscar a oportunidade no Clube da Tuna. Na primeira vez que eu busquei, eu fui negado, não me aceitaram. Eu entrei na escolinha, e depois da escolinha, o treinador me chamou para poder fazer parte da equipe. Então, depois daí, fui convocado para o Colégio Ideal, onde eu recebi uma bolsa de estudos. Sim. E de lá integrei a seleção paraense, entrei na fase adulta, representei todos os clubes do estado do Pará, Remo, Paysandu, Tuna, PAD, SMAC, todas as equipes possíveis, e vencedor também por todas elas, Depois também entrei na universidade para poder jogar os jogos universitários, e hoje estou aí rodando o estado, o país, jogando voleibol por onde tiver oportunidade. Então foi um início bem tranquilo para ti, Apareceu ali a oportunidade, iniciou. Exato, que sorte e que bom que eu pude poder jogar voleibol, Entrar nesse caminho e seguir o voleibol. Eu queria saber contigo também algumas dificuldades que tu teve nesse teu caminho, Porque a gente sabe que no início é muito complicado o esporte em si, que a gente tem muitos empecilhos ali que aparecem no meio aí no teu início. Quais foram os principais empecilhos que você teve que superar? A nossa família sempre foi muito humilde, Então todo início de atleta, ele precisa de um bom tênis, precisa de materiais esportivos para poder jogar com mais qualidade, treinar com mais qualidade. Querendo ou não, isso é um pressuposto, que a gente se sente desconfortável de não ter um bom tênis, de não ter um bom material para poder treinar. E logo quando eu comecei, eu tive um pouquinho essa dificuldade, de não ter um tênis adequado, de não ter um uniforme adequado, porque na época tudo era comprado, A gente não ganhava nada. Até hoje em dia a gente compra, Mas naquela época era bem pior, era mais difícil, Hoje as pessoas se ajudam muito. O companheiro ali não tem, vamos fazer uma vaquinha, vamos desenvolver, vamos tentar ajudar ele aí para ele ter um tênis, ter um uniforme, para ele não ficar desconfortável. Eu não tive, fora essa questão dos materiais, das roupas, eu não tive dificuldades, Eu sempre amei muito o esporte, sempre fiz muito aquilo com que eu tinha, com que eu podia.
né? Eu estava na equipe do colégio, então eu dava o meu melhor ali, tentava aprender, desenvolver, crescer dentro daquele espaço ali, né, para poder ter a oportunidade de estar ali dentro, né, fazer parte daquela equipe. É aquilo, né? A gente sempre busca sempre evoluir, né? Tá melhor ali pra sair desses empecilhos, né? Das tuas grandes conquistas que tu teve, assim, qual foi a principal que tu falou, cara, aqui foi o pontapé inicial, assim, pra minha vida de atleta aqui no estado? Eu fui muito vencedor enquanto atleta, né? Uhum. Eu não, tenho certeza que eu mais venci do que perdi, né? E tive várias conquistas, como jogos escolares, o Campeonato Paraense, infantil, que foi onde a gente começou, né? Uhum. No primeiro ano apanhamos, tomamos muita porrada, e no segundo ano a gente já começou ali a entrar nas finais, alcançar, né? Eu acho que a maior vitória dentre todas as que o voleibol já me deu foi poder ser aprovado numa peneira no estado de São Paulo, depois de muita luta, muita batalha, muita ajuda, Sim. né? E o Troféu Romaurana, com certeza foi um marco, foi onde me abriu portas, e é algo que foi muito especial na minha vida enquanto atleta. Entendi. Como você entrou nesse assunto agora, né, do Rômulo, eu queria saber também como isso impactou na tua vida, né, enquanto atleta. Porque a gente sabe que é um prêmio aqui no estado que é surreal, é muito nomeado. A gente sabe os impactos que eles causam na vida dos atletas, né, que ganham ali. E você ganhou 2 vezes. Então, como é que foi pra você também obter essa vitória ali? Eu venci o Troféu Romaurana já na fase adulta, né? Uhum. Nós éramos da equipe do Clube Ideal, com o professor Solheiro, e grande parte dos meus companheiros foram indicados para o Troféu Romaurana. E como eu era líbero, não aparecia tanto na hora de atacar, enfim, de dar, né, aquele espetáculo que normalmente os atacantes fazem. Uhum. Eu fui indicado para o Troféu Romaurana na fase adulta, já quando eu estava no Clube do Remo. Eu fui indicado 3 vezes para o Troféu Romaurana. No primeiro ano eu não venci. Já no segundo ano eu venci, e no terceiro também, né? Ganhei no ano de 2012, ganhei no ano de 2018. A premiação do Troféu Romaurana, ela é um marco na vida de qualquer atleta. Sim. Não é somente vencer a premiação, que também é muito legal, te dá um prestígio muito grande, mas de você estar entre os 3 melhores atletas do estado do ano, né? Pela sua campanha, que eu digo, dos títulos que você alcançou, porque vence a premiação quem alcançou mais títulos a nível municipal, estadual, regional e nacional e internacional, para quem tem a oportunidade de jogar a competição internacional. Sim. E daí a gente vai trabalhando cada vez mais para poder estar no topo, para poder né, merecer. Você precisa ser merecedor. O Troféu Romaurana não vence quem é legal, quem é bonito, ou quem é gentil, ou algo do tipo. Vence quem foi mais competente realmente, quem trabalhou mais, quem teve mais premiações durante o ano, em todos aqueles níveis que a gente conversou. E o Troféu Romaurana, ele trouxe para mim uma mudança de vida total. Sim. Né? O Troféu Romaurana, ele é uma premiação que te dá prestígio, autoridade no esporte que você pratica. Sim. Né? Não somente enquanto atleta, porque ele vai te dar muita visibilidade. Quem foi o melhor atleta do ano? Foi o Adriano. Mas você precisa carregar uma responsabilidade de se manter como o melhor atleta durante muitos anos. Muitos atletas vencem a premiação e no outro ano eles abandonam, não tem mais o mesmo rendimento que eles tiveram naquele ano, e aí acaba começando os tititi, os comentários, né? E eu busquei muito fazer valer a premiação, né? Não somente no ano seguinte, mas como em todo o processo da minha carreira enquanto atleta. Eu não treinei voleibol e não busquei ser competente por conta da premiação, mas é porque eu amava. Sim. Eu amo o esporte de voleibol, né? Gosto muito dele, você já teve a oportunidade de jogar comigo, sim. E você sabe o quanto a gente ama estar ali para fazer a coisa certa, estar querendo vencer, alcançar, conquistar o tempo todo, né? E o troféu, ele é realmente algo que marcou a minha história. Hoje eu sou muito conhecido, o Adriano. Quem é o Adriano? Aquele que venceu o Troféu Romaurana. As pessoas lembram muito disso porque isso nunca morreu. Eu fui o atleta que mais foi indicado para a premiação. Eu fui indicado 3 vezes, eu também sou o detentor de 2 vezes vencedor no voleibol, e eu ganhei no primeiro ano como líbero,
né? E no segundo ano como ponteiro, que também é muito difícil, né? Já pensou você ser vencedor como líbero e após 6 anos ganhar como ponteiro? É um desafio muito grande. Sim. Você estar lá já é muito difícil. Imagina ganhar enquanto ponteiro e enquanto líbero, né? E além do mais, o troféu Romano me abriu muitas portas, né? Em todas as oportunidades de trabalho com o voleibol. Quando as empresas te buscam para você poder trabalhar com o voleibol dentro delas, e elas percebem que você venceu o troféu Romano Maiorana, isso te dá um passo à frente dos outros concorrentes, né? Porque o troféu ele te dá moral, ele te dá prestígio, ele faz com que você saia à frente dos demais, né? Poxa, ele venceu a maior premiação do esporte paraense dentro do estado do Pará, então tem que ser ele. Não que os outros competidores não tenham como é que eu posso dizer? Não tem pra estar lá também, exato, né? para servir, exatamente. Sim. Mas o troféu Romano, ele te abre portas. Automaticamente ele te privilegia. Essa que é a palavra e a verdade, certo? E eu sou muito grato ao troféu, eu preciso falar da TV Liberal, aos organizadores, porque se talvez eu não tivesse vencido isso, eu acho que não seria o mesmo Adriano, não teria o mesmo prestígio, não teria as mesmas oportunidades que eu tive, sabe? Tanto em estudo, quanto oportunidade de trabalho, no mercado de trabalho, né? E, enfim, na sociedade como um todo. Sim. A gente vê que, querendo ou não, a premiação em si, ela faz a pessoa querer sempre estar evoluindo, né? Pra aparecer também, estar na mídia. Exato. E hoje em dia a gente vê que é muito isso. A galera quer estar aparecendo. Então, se, por exemplo, o Adriano ganhou o prêmio 2 vezes, então a galera vai também querer seguir esse rumo, vai querer pegar de inspiração, né? Eu vejo que muitos jovens, porque hoje é muito difícil um adulto ser indicado, né? Eu fui o último adulto a ser indicado. E os jovens hoje que são indicados, eles têm 14, 15, 16 anos, é porque viajam para CBI, Sub-16, Sub-19, uma porrada de competições, tem um Campeonato Brasileiro de Seleções também. E como eles têm mais oportunidade de participar de competições a nível nacional, e os adultos hoje em dia não têm quase, então é difícil um adulto ser indicado. E eles acabam aproveitando pouco esse momento, eles não sabem o quão especial é ser indicado, vencer a premiação, né? Eu não vejo o barulho da parte deles, eu gosto de falar muito disso sobre barulho. Você foi o melhor atleta do estado e você não postou nada, não falou nada, não causou impacto nenhum. Isso, você não tem noção o quanto isso vai impactar na sua vida, na sua vida profissional, na sua vida pessoal, em oportunidades hoje com as mídias sociais, né? Cresceu muito as mídias sociais, hoje é quase uma ferramenta de trabalho, quase não, é uma ferramenta de trabalho, né? E eu vejo pouco assim, sabe, da parte deles, também porque são muito jovens, não entendem qual é o peso de vencer uma premiação como a do Troféu Romano Maiorana. Sim. A gente falou sobre mídias sociais, né? A gente tá aqui contigo que carrega aí mais de 500 mil seguidores nas redes sociais, somando tudo, né, obviamente. E aí eu queria ver contigo também como é esse processo de trabalho pra ti, né, que a gente sabe que tu também tá ali trabalhando no TikTok, fazendo criação de conteúdos em geral sobre o voleibol. E aí como é essa criação pra ti, se tem alguma dificuldade, não tem? Como é esse processo? Bom, quem não é visto, não é lembrado. Eu gosto de começar sempre nessa frase. Quando eu comecei a postar os meus lances no meu Instagram, no Facebook, né, eu recebia muitas críticas, muitos julgamentos. Por que quer aparecer? Só posta os pontos que ele faz certo, os erros não, treina com a rede baixa e não sei o que, aquela enxurrada de comentários que pra mim não vale nada, porque entra por um ouvido, sai por outro, eu nunca liguei, eu sempre segui. De graça, né? Exato, eu sempre levei minha vida pra frente. E todo esse tempo postando os meus lances, né, me deu domínio de poder postar e criar conteúdo. Né? Hoje se fala criar conteúdo, antes se falava fazer vídeos, né? E então com o tempo, tanto tempo postando vídeos, hoje com a oportunidade de você crescer, engajar enquanto criador de conteúdo, influencer, né, do voleibol. Hoje eu sou influencer do voleibol e criador de conteúdo ao mesmo tempo. Tive a brilhante ideia de poder ensinar técnicas básicas dos fundamentos do voleibol, né, para as pessoas aprenderem. Só para lembrar, Guto, eu acho que eu vou ter oportunidade que as pessoas vão ouvir isso aqui. Esse vídeo não é para você que sabe tudo, tá bom? Não é para aquele cara que já domina o esporte. Ele já sabe muito e por isso que ele ainda está onde está. Eu estou sendo um pouco irônico agora porque
recebo uma enxurrada de pessoas comentando que não sei o que, esses vídeos não servem pra nada, e não sei o que, e aquilo, e assado. E hoje eu tenho quase 500 mil pessoas me seguindo, Acompanhando o trabalho, né? acompanhando, exato, querendo aprender um pouco mais sobre o voleibol, que talvez a informação não chegue até eles. Eu acho que é muito isso também. Eu vejo que muita gente não tem essa oportunidade de estar ali treinando. Então, hoje em dia a gente vê que muita gente está ali nas redes sociais. Então é muito importante esse trabalho que tu faz, porque tu ajuda muita gente mesmo sem estar querendo ou não percebendo, né? A gente recebe muito comentário de, ai, tu me ajudou e aí tu não percebeu isso, mas a gente querendo ou não acaba percebendo essa evolução de muita gente, justamente por isso, por estar ali acompanhando, vendo os vídeos, e aí a pessoa acaba querendo botar em prática aquilo, né? Então isso é muito importante. Exato. Por exemplo, eu trabalho com escola de iniciação ao voleibol, vão fazer 10 anos, né? Completaram 10 anos esse ano. E somente ensinar fisicamente, presencialmente, já não é mais o suficiente, porque o público que a gente precisava atingir, a gente já atingiu. Sim. A gente recebe quase 1.000 pessoas num lugar onde a gente trabalha, que é no Caça Azul, para ensinar voleibol durante a semana. E eu queria mais, então eu comecei a ensinar técnicas de voleibol no Instagram, comecei no TikTok, né? Eu fiz um vídeo de saque por baixo que foi para 1 milhão de visualizações. Viralizou, né? O saque por baixo. Eu falei, poxa, se o saque por baixo já alcançou 1 milhão, quanto mais os demais, né? E comecei a me aperfeiçoar. Eu já tinha uma pequena experiência, que eu postava os meus vídeos de acerto, e agora eu estou criando conteúdo, né, com as técnicas básicas do nosso esporte, de manchete, de toque, o golpe de ataque, dos fundamentos, né? Saque, recepção, levantamento, ataque, bloqueio, defesa. São coisas básicas, não é ainda a totalidade. Eu também não sou o único certo que ensina as técnicas, mas acredito que isso é um grande favor que a gente faz para a sociedade, Guto. Existem muitas crianças, adolescentes, que talvez ainda estão descobrindo aquilo que elas querem para a vida delas. Sim. Né? Hoje o meu público maior, eu estava conversando com o Gilson, que é presidente da FPDE, estava dizendo para ele que hoje das minhas 500 mil pessoas, 70% são crianças, adolescentes que estudam, estão jogando interclasses, eles vão lá no meu privado, não, eles comentam no meu vídeo e dizem assim, tio, amanhã eu tenho interclasse, eu vou ver seu vídeo para eu ficar bom, para eu poder fazer um saque bom, algo do tipo. Isso é tão legal, porque existem tantas pessoas que têm tanto conhecimento com relação ao voleibol, e ao invés de estarem ajudando as pessoas com informações ou algo do tipo, elas estão te julgando. Sim. Hoje a gente vê muito isso, né? Julgamento da galera. Exatamente, julgamento. Mas como eu te falei ainda há pouco, isso não interfere nada na minha vida, porque eu sigo olhando pra frente, eu sei o que eu quero, eu sei pra onde eu vou, então se o peso da construção positiva é o mesmo da construção negativa, né? Então você precisa seguir em frente sempre, acreditando naquilo que o seu coração acha que é certo, que é coerente, e alcançar o maior número de pessoas aí. Eu também queria falar, Guto, sobre o ciúme que isso gerou hoje, porque existem vários treinadores, não só dentro do nosso estado, né, como fora também, que já vêm há muito tempo trabalhando no voleibol, gostariam de ter o prestígio que hoje eu tenho com relação ao nome, ao arroba professor do vôlei, né, e que criou determinados ciúmes em treinadores. Porque é exibido, quer aparecer e não sei o quê, porque tem que ensinar presencialmente, não em rede social e assado e aquilo. E cozido, então, criou, sabe, uma parede, uma barreira. E eu também quero deixar muito claro que eu não tenho objetivo nenhum de passar na frente de ninguém, de ser melhor do que ninguém. Eu não quero pegar o espaço de ninguém, eu quero ter o meu espaço, quero ter aquilo que eu estou construindo, aquilo que eu estou trabalhando para poder ter. E gostaria muito de estar perto deles para poder aprender mais, para poder passar para as pessoas, entende, Guto? Eu não gosto de ter problema com ninguém, eu acho que isso é tão vazio. Né? Você não gostar de alguém, tá tudo bem, é um direito seu, sabe? Mas você estar no mesmo ambiente, no caso a gente tá em ginásio, tá em arquibancada, tá próximo um do outro, mas não fala porque não gosta de você. Meu, larga disso, dá boa tarde, bom dia, você não precisa ser melhor amigo dele, mas eu acho que a gente precisa ensinar o tempo todo, sabe, Guto? Dar exemplo, eu gosto muito de falar isso, de dar exemplo. Você não precisa ser a pessoa mais perfeita, mas existe uma comunidade de crianças, adolescentes que estão crescendo te vendo. E eles estão ouvindo aquilo que você está falando de ruim do seu companheiro de trabalho ou do seu companheiro de equipe, e que ele também está aprendendo a criticar, a julgar. Eu vejo que hoje em dia
Não precisa nem ter muito seguidor para ter uma influência, né? Exato. Hoje em dia a gente consegue uma influência muito rápido. Então a galera tem que saber botar a mão na consciência e ver, vou falar isso, será que é legal falar isso? Será que não é? Exato. Porque senão aí tu influencia uma pessoa pra, exemplo, tacar um hate numa pessoa que não precisa. E aí cria todo um histórico ali de criação de ódio ruins, que não precisa. Hoje a gente precisa tomar muito cuidado, sabe? Hoje eu entendo a responsabilidade de você abrir a boca para falar de alguém, de algo ou de alguma coisa. Sim, sim. Porque hoje o peso da nossa fala, ela é muito grande. O Guto falou isso. Então, em muitos casos, as pessoas levam isso como peso final. E elas vão acabar acreditando. E se for ruim, você vai denegrir a imagem de alguém, você vai fazer com que alguém seja uma pessoa ruim, uma péssima pessoa, por ter ouvido alguém falar algo negativo a seu respeito. Né? E hoje, com a responsabilidade das redes sociais, você tem que tomar muito cuidado em falar de algo, de uma empresa, de alguém, na hora de criar conteúdo, promover uma empresa. Então você tem que tomar muito cuidado para não afligir, né? Não denegrir ou prejudicar alguém, sabe, Guto? Sim. Hoje eu me calo. Eu só falo o necessário quando me pedem. Penso muito antes de poder falar, porque também é o meu nome, é o nome do professor do vôlei que hoje está, né, o Adriano Assunção. Então a gente precisa tomar esse cuidado. É uma pena que as pessoas só vão aprender isso quando elas estiverem no meu lugar, que eu digo assim, quando você for um influenciador, for algum líder, for algum representante de algo muito grande, você vai ter essa responsabilidade de saber falar, de tomar cuidado ao falar de alguém, ou de qualquer que seja a denominação, sabe? E é isso. Sim, agora mudando um pouquinho, né, de ramo, falando um pouquinho sobre São Paulo. Como foi para você participar das peneiras lá em São Paulo? Como foi esse processo para ti lá fora também? A gente, antes desse podcast, falou aqui, eu queria saber de onde tu tirou tanta informação, como é que tu sabe de tanta coisa. Bora lá. Quando eu li o roteiro, eu falei, eu precisava trazer a raiz de tudo, e que tem muito a ver com o escolar, né? Sim. O estado de São Paulo, nos anos de 2008 e 2009, ele era a representatividade quase maior de todo o nosso país. Era onde tinha a maior competição, que era o Campeonato Paulista, os Jogos Abertos do estado de São Paulo, né? As competições mais fortes que existiam eram ali para a região do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. E em todos os anos havia uma peneira para poder você ter a oportunidade de mostrar aquilo que você é capaz, daquilo que você pode, né? E aquilo começou a acender dentro de mim, eu já tinha dominado dentro do meu estado a minha posição, a minha condição, né? E eu falei, eu quero ir para fora, eu quero ser um atleta profissional de voleibol. Só que para você chegar lá, você tem que bancar tudo, alimentação, passagem, deslocamento, né? E como eu te falei, a gente sempre foi muito, muito humilde, e quando a gente começa, a gente não tem tantos recursos, na verdade, passagem, deslocamento, né? E como eu te falei, a gente sempre foi muito, muito humilde, e quando a gente começa, a gente não tem tantos recursos, na verdade, a gente não tem, a gente depende de pai e de mãe. Como minha família era muito humilde, eu não tinha condições de poder comprar uma passagem, de poder arcar com todos os custos. Queria poder lembrar também nesse momento, e que ele possa ver esse vídeo, a primeira oportunidade que eu tive de fazer uma peneira foi com um advogado da cidade de Breves, que ele falou, eu vou comprar a sua passagem. Eu acredito no seu voleibol, acredito em você e você vai lá. E ele comprou minha passagem, né, me deu a oportunidade de estar lá. E fiz, no primeiro ano de peneira, fiz 7 peneiras, Guto. 7 peneiras. Eu vou lembrar de algumas aqui, outras não. Fiz a do Banespa, que era a principal do estado. Sim. Davam para mais de 5 mil atletas em um dia para poder fazer uma peneira. Até hoje eu tenho fotos de lá na fila. Eu cheguei muito cedo para ser um dos primeiros a entrar, né? E fiz a peneira, não passei no primeiro ano. Fiz de Araraquara, não passei. Fiz de São José dos Campos, não passei. Fiz outras várias peneiras que também não tive resultado. Voltei para minha casa, e no ano seguinte eu fui novamente. No ano seguinte também não tinha condição de poder pagar minha passagem. E quem conseguiu a minha passagem no segundo ano foi o diretor do IFPA de Belém, né? Eu esqueci o nome dele agora,
Mas muito grato a ele, muita gratidão por ele Essa ter, ajuda, né? exato, ele ter tomado a minha dor. E ele não me conhecia. Ele só sabia que eu jogava pelo FPA e que tinha qualidade para poder jogar. E ele falou: vamos aqui na minha sala. Eu vou pesquisar aqui a sua passagem, vamos ver se vai dar certo. E demorou e tal, e aquilo, um chá de cadeira, mas ele conseguiu. Conseguiu a ida. Somente a ida. A volta você vai ter que se virar. Beleza. Fui e não fiquei muito atento à data da peneira que iria acontecer. Cheguei um dia antes da peneira e o alojamento que recebia a gente abria no dia seguinte somente. E nesse um dia, eu dormi em rodoviária, me alimentei de biscoito com refrigerante no café, no almoço e na janta. E durante os outros dias também, que são 3, 4 dias, né, que você leva para poder fazer peneiras em outras cidades e outros estados. E me alimentei de bolacha com refrigerante. Por causa de um sonho, por causa de querer ser um atleta profissional. E quando a gente é jovem, a gente não consegue entender a dimensão de tudo isso, sabe? Hoje, na fase adulta, a gente fica pensando o preço que a gente pagou para poder se tornar um grande atleta, um atleta respeitado, um atleta de prestígio. Não que isso seja meu foco, porque isso aconteceu naturalmente por conta do seu trabalho. Né? Mas já pensou você dormir numa rodoviária? O perigo que você corre, o desconforto que você tem de dormir numa rodoviária, né? Se alimentar para fazer uma avaliação de uma equipe, comer bolacha com refrigerante. E tudo isso totalmente longe de casa, exatamente. Né? Super longe. Exatamente. E naquela época a ligação era muito cara, não tínhamos a facilidade que a gente tem hoje de comunicação. E tá, beleza. Fui, esperei o alojamento abrir, participei e nesse ano fui pra final. Tá, chegando lá na final, a equipe ela tem as estrelas da casa que eles chamam. E quando eles chamam, são as pessoas que serão aprovadas. Eles só aparecem no dia do treinamento da final e eles dão um aval de que eles são os aprovados e que farão parte da próxima temporada. Beleza. Aí fui para outra cidade, não passei e fui parar em São José do Rio Preto. Chegando lá, dei o meu melhor, a última oportunidade que eu tinha, fui aprovado. Isso sempre acontece no final do ano, novembro, dezembro, e você tem um mês para poder se preparar, se organizar para poder ir para a equipe que você foi aprovado. Tá. Chegando no mês de janeiro, que eu precisava ir para lá, comprei passagem, fizemos vaquinha, festa de despedida e toda aquela história, né? Vai lá, vai dar certo, siga o seu sonho, assado e cozido. 2 dias antes, o treinador me manda uma mensagem assim dizendo: vai ficar para a próxima. Eu não vou poder contar contigo. Imagina o choque que é depois de ter acontecido todo aquele processo, toda aquela preparação, e você tomar um não. Eu me deitei na cama, acho que eu fiquei uns 30 minutos assim, sem acreditar, né? Sem acreditar, parado, sabe? Fiquei parado ali, falei, meu Deus, como é que eu vou falar para as pessoas isso? Como é que eu vou dizer para minha mãe? É muito difícil isso, sabe, Guto? Falar assim hoje é muito fácil, é facilitador, mas naquele momento foi muito difícil e muito duro. E daí, Guto, eu falei, eu não vou desistir disso. Eu vou buscar. Trabalhei, treinei. Durante 12 anos, trabalhei muito, treinei muito, estudei muito, aprendi muito, Guto, para poder buscar esse sonho de ser um atleta profissional, de jogar numa equipe de Superliga A. E alcancei. Sei que você vai me perguntar depois sobre isso, mas consegui chegar lá. As pessoas acham que o Adriano ele é privilegiado por ser uma pessoa legal, ou por algo, ou por aquilo. Mas não, eu trabalhei muito, Guto, ralei muito, passei por muitas dificuldades enquanto atleta, né, para poder hoje me tornar a referência, como as pessoas dizem, eu também acredito que eu sou isso, né, me tornar o professor do vôlei das redes sociais, ser o Adriano Assunção e tal, e durante todos esses anos eu pude aprender, né, tudo que hoje eu ensino nas redes sociais, ela não vem da minha cabeça. Tudo aprendizado, né? Exatamente, eu viajei o país inteiro jogando voleibol, de norte a sul. Né? Fui jogar no Maranhão, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, Minas Gerais, no estado de São Paulo. Né? E eu fui agariando conhecimento.
um pouco desse treinador, um pouco desse outro, um pouco daquele, uma informação muito valiosa daquele outro, e fui construindo informações e o meu legado enquanto atleta, que eu não fui bobo, eu obedeci aquilo que eles falavam, né? E eu gosto muito de falar de competência. Competência não é só fazer a coisa certa, mas sim obedecer aquela informação que te foi dada e obter resultados, né? Você jogou comigo, nós tivemos a oportunidade de bater um papo, Guto faz isso, Guto faz aquilo, e naquele instante você obedecia e dava certo. Sim. E por isso que eu falava muito de competência, Sim. né? E é isso, Guto, eu vivi muitos anos com esporte, com voleibol, e hoje estou aqui, né? Colhendo os frutos, colhendo as coisas boas que eu não tive a oportunidade de colher enquanto era novo. Estou aí trabalhando e quero continuar com o voleibol, não sei por quanto tempo, isso é uma outra pauta que eu quero falar mais pra frente, mas estou aí, nesse caminho. Hoje em dia a gente fala muito sobre experiências também, né? E aí você adquiriu muita experiência viajando todo o Brasil para fazer essas peneiras. E aí você conseguiu entrar, conseguiu passar ali e chegou à Superliga A, a tão sonhada Superliga A, né? E aí eu queria saber como foi esse processo lá também, né? De grande evolução que você teve indo pra Superliga A. É como eu te falei, eu trabalhei muito para poder chegar lá. Guto era meu maior sonho, não existia mais nada na minha vida que eu queria enquanto não chegasse numa Superliga A, chegasse numa equipe profissional para poder jogar profissionalmente, né? E isso foi na época da pandemia, né? Conheci o Honorato, que é o técnico do Azulim Gabarito, né? Ele falou, você topa vir passar uma semana aqui de adaptação? Isso na época da pandemia, nós usávamos máscara, né? Não tinha tanta, não podia estar viajando para um lado e para o outro. Bem difícil. Bem também, difícil, né? Exatamente. Cheguei lá, eu tinha 31 anos e a equipe toda tinha entre 24, 26, 28 anos e eu era o atleta mais velho. Só que para você chegar numa equipe de alto rendimento, ela trabalha muito. A equipe de alto rendimento, ela treina muito. Toda essa festa que a gente vê na televisão, torcida, quadra linda, árbitro, e aquele rally, aquela emoção toda, existe um preço muito grande a se pagar. Aqui dentro do estado do Pará, nós trabalhamos 3 vezes por semana, normalmente, ou 2. Lá, a gente trabalhava 3 vezes por dia e 15 vezes por semana. Isso quando não tinha o treinamento no sábado. Você tinha treinamento pela manhã, musculação logo após, e pela parte da tarde, treino com bola. E trabalhar com alto rendimento não é brincadeira, né? Você trabalha com atletas de 2 metros, 1,98 m, 2 e alguma coisa, isso e aquilo. E como eu cheguei muito velho lá, e eu acho que se eu tivesse continuado lá, Guto, eu não conseguiria mais jogar voleibol por mais do que 2 anos. E eu ainda queria e quero poder jogar voleibol por mais tempo, né? E estar lá iria me desgastar muito, né? Eu não iria ter saúde suficiente para poder jogar 3, 4 anos, né? Alcançar algo tão grande. Decidi voltar. Tive uma maturidade muito grande de ter que trabalhar 12 anos para buscar o meu maior sonho e de chegar lá, voltar. Isso foi muito duro para mim, muito difícil, mas muito maduro. Como eu te falei, durante todos esses 12 anos eu aprendi muito, construí muitas coisas, anotei muita coisa, guardei muita coisa para mim e decidi que eu vou voltar para o meu estado e vou construir atletas hoje para poder chegar no alto rendimento mais cedo e não demorar tanto tempo para poder chegar lá. Hoje eu faço isso, né? Construo atletas desde cedo, ensino as pessoas a dominarem aquilo que elas querem. Eu sou um líbero, quero aprender a passar, levantar e defender. Nós vamos trabalhar técnica, vamos trabalhar todas as valências que você precisa ter para você poder dominar a sua função. Hoje o meu dever é esse. Hoje a minha missão enquanto atleta, enquanto treinador, hoje eu sou treinador, né? E a minha missão hoje é formar atletas para o alto rendimento a curto prazo. Já mandei um para o Minas, já mandei outros para várias partes do país, né? E quero poder, sabe, construir cada vez mais atletas com qualidade, não somente para mandar para o alto rendimento, porque no alto rendimento você precisa dominar muito bem todos os fundamentos, e se você não dominar, você não vai ter espaço. Você tem que dominar todos os fundamentos, ser competente e trabalhar, sempre evoluindo, progredindo, porque a cobrança é muito grande no alto rendimento, sabe? E hoje estou aí, trabalhando, formando esses atletas para eles chegarem lá e ocuparem o espaço, saberem o que fazer. É muito importante. A gente vê que tem o professor do vôlei, né? Que ele é ali ensina nas redes sociais, tem os alunos dele, né, também.
Mas e aí esse processo de treinamento ainda faz também, né? De estar treinando todos os dias ali, Exato. ter o rendimento. Não existe esse processo pra ti, né? Com certeza, né? Eu ainda continuo jogando. Uhum. Hoje eu tenho que ser treinador, treinador que eu falo de uma equipe de rendimento, hoje eu sou professor de escola de iniciação, né? E também continuo sendo atleta, só que a minha responsabilidade enquanto atleta e enquanto troféu Romaurana é de carregar o peso, né? De ser um atleta competente, ser um bom atleta, exige muito sacrifício. Treinar forte, cuidar da parte física, musculação, alimentação, cuidar da mente, porque também é difícil demais, né? Ter que se dedicar, abrir mão de muitas coisas. Por exemplo, eu gostaria muito de colocar dentro do meu prato feijão, arroz, farinha e misturar tudo e comer dentro de uma vasilha, só que eu não posso fazer isso hoje, eu ainda quero continuar jogando. Se eu tiver essa rotina dessa forma de alimentação, eu engordo e não consigo mais jogar. Né? E eu ainda quero jogar com qualidade, continuar jogando forte, firme, né? Pelo menos até os meus 38 anos. Já estou preparando a minha cabeça para poder parar de jogar voleibol. Isso é uma dor muito grande para mim, sabe? Me emociona muito poder falar disso, mas a nossa vida de atleta ela é curta, né? E eu tento buscar ao máximo aproveitar as oportunidades, o tempo, poder jogar voleibol o quanto puder. Eu já joguei muito voleibol, Guto, demais voleibol, mas eu ainda quero aproveitar até esses meus 38 anos, jogar com o meu melhor, com o meu maior exemplo, com a minha melhor dedicação, respeitando esse esporte, porque eu respeito muito ele, e estar ainda até os meus 38. Eu não vou passar disso, acredito eu, porque eu preciso focar em outras responsabilidades. Estar jogando muito bem, com qualidade. Então, Adriano, eu queria, para finalizar, né? Eu queria que você, olhando para lá, deixasse uma mensagenzinha, alguma coisa que você queira falar, que esteja pensando agora. Mensagem motivacional pode ser também, alguma coisa para a galera que te segue. Todo sonho é sonho. Eu acredito que vocês devam buscar aquilo que vocês sonham, almejam, seja o que for. Busquem a raiz daquilo que vocês querem realizar. Entendam a teoria, entendam a qualidade que vocês precisam propor para poder alcançar aquilo e trabalhem dia após dia com muita qualidade, muita obediência, muita dedicação, muita entrega. Não deem o menor ou o menor que vocês possam, sempre o maior e o melhor possível, para que vocês, quando tiverem a oportunidade, agarrarem com todas as forças e entender que você alcançou pelo seu esforço, pela sua dedicação, pelo seu comprometimento, e que ali e agora é a sua hora. Amigo, eu queria muito te agradecer por ter aceitado estar aqui presente com a gente no primeiro episódio. Foi incrível conversar com você, você pôde esclarecer muita coisa, falar sobre a sua vida, que é muito importante também hoje em dia, né? E é isso. Se vocês gostaram do episódio, não esqueçam de seguir a gente, seguir o Professor do Vôlei nas redes sociais. Relembrando vocês, os nossos patrocinadores, que são o CETEM e o Café Samba House. E até a próxima.